Jesus curou o jovem liberto de epicondilite. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo depois do culto quando o irmão Paulo, um jovem de 27 anos, sentiu pela primeira vez aquela dor aguda no cotovelo direito. Ele trabalhava como pintor desde os 16 anos, e o movimento repetitivo de segurar o pincel e lixar paredes já vinha causando um desconforto há algumas semanas, mas nada que o impedisse de continuar. Porém, naquele dia, a dor foi tão forte que ele deixou cair o balde de tinta no chão, e o braço ficou fraco, como se não respondesse mais aos seus comandos. Ele tentou disfarçar, mas os irmãos que estavam perto perceberam e se aproximaram preocupados. "O que foi, irmão?" perguntou o irmão José, um dos mais velhos da congregação. "Nada, irmão, só uma dor no braço", respondeu Paulo, tentando mover o cotovelo, mas a dor era tão intensa que ele fez uma careta. "Isso não é nada, não. Melhor procurar um médico", disse o irmão Antônio, que já tinha passado por problemas de saúde antes. Paulo não deu muita importância na hora, mas na segunda-feira, ao acordar, o braço estava inchado e a dor havia se espalhado pelo antebraço. Ele mal conseguia segurar uma xícara de café. A esposa, irmã Maria, ao vê-lo tentando vestir a camisa com dificuldade, ficou assustada. "Meu amor, isso não está normal. Precisamos orar e buscar ajuda", disse ela com a voz trêmula. "Vou esperar passar, deve ser só cansaço", respondeu Paulo, mas no fundo, ele sabia que não era só isso. Os dias foram passando e a dor só piorava. Paulo não conseguia mais trabalhar, e a família começou a sentir o peso da falta de renda. Ele tentava esconder o sofrimento, mas nas reuniões, quando os irmãos perguntavam como ele estava, ele só conseguia responder com um sorriso forçado. Até que em uma noite de oração, ele não aguentou mais e desabou em lágrimas. "Irmãos, eu não estou bem", confessou com a voz embargada. "Meu braço está me traindo. Não consigo mais trabalhar. Não consigo nem pegar minha Bíblia direito. Já faz semanas que essa dor não me deixa em paz." Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar. O irmão João, um homem de muita fé, clamou: "Senhor Jesus, o Senhor sabe da dor do nosso irmão. O Senhor é o médico dos médicos. Se for da tua vontade, cura-o, para que ele possa voltar a te servir com alegria." Paulo sentiu uma paz invadir seu coração naquela noite, mas a dor física continuava. No dia seguinte, ele foi ao médico que, após examinar o braço, deu o diagnóstico: epicondilite lateral, também conhecida como cotovelo de tenista. O médico explicou que era uma inflamação nos tendões do cotovelo, causada pelo esforço repetitivo, e que o tratamento seria repouso, medicamentos e fisioterapia. Mas Paulo sabia que sem trabalhar, não teria como sustentar a família. "Senhor, por que isso está acontecendo comigo?" Ele orou sozinho, em seu quarto, com o braço latejando. "Eu sempre procurei servir a ti, sempre tentei ser fiel. Por que agora?" As lágrimas caíram, e ele sentiu um vazio no peito. Mas então, uma voz suave, como um sussurro, veio ao seu coração: "Confie em mim. Eu estou no controle." Paulo não entendia como, mas aquela palavra o confortou. Ele compartilhou com a esposa, e juntos decidiram que, além do tratamento médico, iriam buscar a Deus com ainda mais fervor. Todas as noites, antes de dormir, eles oravam: "Pai Celestial, nós te pedimos, pela tua misericórdia, que toques no braço do nosso irmão Paulo. Sabemos que nada é impossível para ti. Se for da tua vontade, restaura a saúde dele, para que ele possa voltar a trabalhar e a te servir com alegria." Os irmãos da congregação também não esqueceram dele. Sempre que o viam, colocavam as mãos sobre seu braço e oravam. O irmão Pedro, um homem simples mas de grande fé, certa vez disse: "Irmão Paulo, não desanime. Deus ouve as nossas orações. Lembre-se de como ele já agiu na vida de tantos aqui. Ele não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda faz milagres." As semanas se passaram, e apesar dos medicamentos e das sessões de fisioterapia, a melhora era lenta. Paulo já estava começando a pensar que teria que mudar de profissão, mas isso o deixava angustiado, pois ele amava seu trabalho. Até que em uma sexta-feira, durante a reunião de oração, o irmão Mateus, um dos mais idosos da congregação, se levantou e disse: "Irmãos, eu sinto no meu coração que Deus vai agir na vida do nosso irmão Paulo hoje. Vamos clamar juntos." Todos se ajoelharam, e as orações subiram a Deus com tanta intensidade que parecia que o céu ia se abrir. Paulo sentiu uma corrente de calor percorrer seu braço, como se uma mão invisível estivesse passando sobre ele. Ele não disse nada na hora, mas quando chegou em casa percebeu algo diferente. A dor tinha diminuído. Não havia sumido completamente, mas era como se algo tivesse mudado. No sábado, ele acordou e, quase sem pensar, esticou o braço. Não sentiu dor.
Cautelosamente tentou fazer um movimento que antes era impossível, segurar um objeto com firmeza. Para sua surpresa, conseguiu. O coração começou a bater mais rápido, e ele chamou a esposa. Maria, vem aqui. Tenta isso, disse, entregando-lhe uma garrafa. Ela olhou para ele com os olhos arregalados enquanto ele apertava a garrafa sem nenhuma dificuldade. Meu Deus! Ela exclamou, cobrindo a boca com as mãos. Você está curado. Paulo não conseguia acreditar. Ele moveu o braço para todos os lados, dobrou, esticou, fez força. Nada doía. Era como se nunca tivesse tido aquele problema. Ele caiu de joelhos e começou a chorar, agradecendo a Deus. No domingo, quando chegou à congregação, os irmãos logo perceberam a mudança. Irmão Paulo, o que aconteceu? Perguntou o irmão José, notando que ele não fazia mais caretas de dor. Irmãos, Deus me curou, anunciou Paulo com a voz embargada pela emoção. Ontem à noite, durante a oração, senti algo diferente, e hoje acordei sem dor. Meu braço está completamente curado. Um coro de glórias a Deus encheu o salão. Os irmãos se abraçaram, alguns chorando, outros sorrindo, todos louvando ao Senhor pela misericórdia. O irmão Antônio, que tinha sido um dos primeiros a orar por ele, disse: Isso é obra de Deus, irmãos. Não há outra explicação. Médicos não fariam uma cura assim tão rápida. Só Jesus. Paulo, emocionado, compartilhou seu testemunho na frente de todos. Irmãos, eu quase desisti. Cheguei a pensar que nunca mais ia conseguir trabalhar, que ia ter que viver dependendo dos outros. Mas Deus, na sua bondade, ouviu as nossas orações. Ele não nos abandona. Mesmo quando a gente não entende, Ele está trabalhando. Eu só tenho a agradecer. Nos dias que se seguiram, Paulo voltou ao trabalho, mas agora com um cuidado maior, sempre lembrando de agradecer a Deus pela cura. Ele nunca mais sentiu aquela dor insuportável no cotovelo. Sempre que alguém perguntava como ele tinha sarado tão rápido, ele respondia: Foi Jesus. Só ele poderia ter feito isso. E assim, mais um milagre foi acrescentado aos muitos que já haviam acontecido na congregação. Um jovem que estava prestes a perder a esperança foi restaurado não só no corpo, mas também na fé. Ele aprendeu que mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, Deus está presente, ouvindo cada oração, cada clamor. E quando é da sua vontade, Ele age de maneira poderosa, para que todos possam ver que Ele é o Deus que cura, que libera, que dá vida em abundância. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de todos nós, para que em meio às lutas, possamos confiar que o nosso Deus é fiel. Ele não mudou. Ele ainda opera milagres. Ele ainda cura. E por isso nós lhe damos toda a glória, todo o louvor e toda a honra, pelo que fez na vida do nosso irmão Paulo e pelo que continuará fazendo na vida de cada um de nós. Amém.